Bom, paz do Senhor. Então, pessoal, oficialmente agora vamos começar o nosso Crescendo na Palavra de hoje. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Carta aos Hebreus, que nós iniciamos aí no mês de dezembro, não, no mês de novembro nós iniciamos, ali no mês de novembro, e aí nós estamos já no nosso nono encontro, né? E no nosso encontro, vejam só, agora nós chegamos ao final do capítulo 4 e início do capítulo 5. Né? Somente agora que nós chegamos, para vocês verem que nós estamos realmente fazendo uma imersão, vendo versículo por versículo, vendo detalhes, né? E não sei se vocês lembram ou não, os 4 primeiros versículos do capítulo 1, nós ficamos aí 1 hora só nesses 4 versículos, né? Mas é muito bom, muito edificante para as nossas vidas. E como eu falei lá na nossa aula introdutória, Hebreus traz o tema do sacerdócio de Cristo que nenhuma outra carta ou epístola do Novo Testamento traz. Por isso que Hebreus ele é tão importante para o cânon bíblico. Né? Por isso que ele é tão importante para nós. Nenhuma carta, nenhum documento do Novo Testamento traz o tema do sacerdócio de Cristo, somente Hebreus. Bom, eu vou projetar para vocês aqui, enquanto isso eu vou falando. E hoje, pessoal, nós vamos entrar efetivamente no tema do sacerdócio. Tá? Para isso, não sei se vocês perceberam ou não, nós vamos tratar do final do capítulo 4, tá? Do verso 11 ao verso 14, e nós vamos tratar o início do capítulo 5 também, do verso 1 ao verso 10. Quando a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos, nós não sabemos qual foi a, a técnica, digamos assim, para essa divisão, que quem fez a divisão usou. Tanto que muitos comentaristas, inclusive os 2 dos principais que eu uso para montar esse estudo para nós, eles dizem que provavelmente eles dizem que esses últimos versos do capítulo 4 e os primeiros do capítulo 5, eles poderiam estar em um único capítulo. Tá? E... Peraí, pessoal, me dá só uma licencinha, tá? Só um minutinho. Prontinho, retornei. Vamos lá, então. Então, muitos especialistas, eles dizem que os últimos versos do capítulo 4 e os primeiros versos do capítulo 5 deveriam estar em um único capítulo. Por quê? Porque eles formam um tema só. Tá bom? E aí é isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Então, vamos lá. Ó, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Tá? Lembrando também, pessoal, que estou vendo aqui que tem algumas pessoas novas, né? A versão da Bíblia que eu uso para esse estudo é a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Que é uma versão autorizada pela CGADB, então é uma versão que é autorizada aí pela nossa igreja para uso. Tá?
Esses são os últimos versos do capítulo 4. Não sei se vocês lembram ou não, quando nós vimos o capítulo 4. O capítulo 4 está ali falando sobre as pessoas que deixaram de entrar no descanso de Deus. Como simbologia desse descanso de Deus, ele usa o quê? Ele usa as pessoas que deixaram de entrar na Terra Prometida. Então o povo sai do Egito, e aí com Moisés, o povo anda pelo deserto por 40 anos. Lembrando que logo ao findar 40 dias, eles chegaram até a entrada da Terra Prometida. E aí Moisés, então, envia os 12 espias, como o Senhor mandou que ele enviasse. Os 12 espias voltam, espiam a terra, olham a terra e voltam. Bom, 10 desses 12 espias dizem assim, olha, a terra é muito boa, mas a terra tem gigantes. Nós vamos entrar nessa terra e eles vão nos matar. O povo de lá já é um povo estruturado, né? Eles têm exércitos e tal. Quando nós invadimos, nós seremos todos mortos. Então, não dá para a gente conquistar a terra. Esses foram 10 dos 12. Os outros dois, Caleb e Josué, eles falaram assim, não, a terra é realmente boa, e o Senhor deu a terra para nós, vamos entrar que nós vamos possuir a terra. Bom, o povo, diante disso, resolve ficar com os 10 espias. Como eles não creram, então, na promessa do Senhor, o Senhor disse que nenhum daqueles que estavam ali de 20 anos para cima entraria na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, que creram na promessa. O Senhor, então, faz com que o povo ande em círculos pelo deserto por 40 anos, até que aquela geração de 20 anos para cima toda morresse, para que a nova geração, então, agora, liderados por Josué, entrassem na terra prometida. E aí ele usa essa figura, né, para falar sobre o descanso do Senhor, sobre nós entrarmos no descanso de Deus. E ali, pessoal, é claramente falando sobre salvação, claramente falando sobre as promessas do Senhor. Quando nós recebemos uma promessa do Senhor, nós temos que unir a promessa que nós recebemos, o que é a nossa fé. Então, a nossa fé, junto com a promessa do Senhor, faz com que nós recebamos as promessas do Senhor, com que as promessas se cumpram nas nossas vidas. E aí, ele vai começar aqui, então, a tratar do tema do sacerdócio. E conforme a gente for falando aqui, nós vamos entender por que ele está trazendo o tema do sacerdócio aqui. Então, os últimos 4 versículos do capítulo 4 são esses que nós lemos. E os primeiros 10 versículos do capítulo 5 são estes aqui, que diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos lá. Vamos começar então dos últimos versículos do capítulo 4, né? Olha, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas diferentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aqui, pessoal, é uma
o versículo 17 do capítulo 2. Por quê? Porque vocês lembram que no capítulo 2 e também no capítulo 3, o autor da carta aos Hebreus, ele dá ali uma leve introdução, ele cita o sacerdócio de Cristo. Então, aqui, ele está, o autor, a carta, ele está retomando esses temas que foram brevemente iniciados no capítulo 2 e no 3, né? E ele vai agora desenvolver. E aí o 3 diz, né? Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então você vê que tanto no verso 17 do capítulo 2 e no primeiro verso do capítulo 3, o autor já diz que Jesus é o quê? É o sumo sacerdote. Só que ele não fala mais nada sobre isso. Aí, quando chega no versículo 14 do capítulo 4, então, ele começa a desenvolver o tema. Tá? Quando fala de grande sumo sacerdote, está falando assim, ó, maior do que todos os outros. Sumo sacerdote tiveram ao longo da história, ao longo dos anos. Agora, o grande sumo sacerdote, não, só um, que foi Cristo. Então, o autor, quando já traz ali grande sumo sacerdote, ele já está fazendo uma comparação entre os sacerdócios dos homens comuns e o sacerdócio de Cristo, dizendo que o de Cristo é grande, ou seja, é maior do que os outros. Adentrou o céu o sumo sacerdote, ele adentrava o Santo dos Santos uma vez ao ano, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou explicar para vocês melhor. Quando ele diz conservemos firmes a nossa confissão, ele está falando das boas novas, do descanso, do ministério, sofrimento, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Vocês lembram que quando nós vimos ali o finalzinho do capítulo 1, capítulo 2, nós vimos ali que Cristo, quando ele vem trazer as boas novas. Então, a palavra pregada por Cristo, e aí ele faz uma comparação entre o ministério de Cristo e o ministério de Moisés, que trouxe a lei. E aí ele diz assim, ó, Jesus é superior a Moisés, porque as boas novas, o evangelho de salvação que Cristo nos trouxe não pode ser o quê? Negligenciado. Vocês lembram disso? Então, quando ele fala para nós conservarmos firmes a nossa confissão, está falando desse evangelho, dessa salvação. Tá? Que vem de quem? Que vem desse grande sumo sacerdote, que adentrou o quê? Que adentrou o céu. Aqui é uma comparação também ao sacerdócio arônico, tá? Porque o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, que era terreno. Cristo não adentrou o Santo dos Santos terreno. Cristo adentrou aos céus. Tá? Então aqui ele já está dizendo assim, ó, o sacerdócio de Cristo ele é o quê? Ele também é superior. Tá? O sumo sacerdote ele precisava, né? Algumas características do sumo sacerdote. Ele o sumo sacerdote ele precisava se compadecer de nós, ou seja, se compadecer das pessoas. Tá? Uma característica do sumo sacerdote era ter empatia às pessoas. E aqui, pessoal, esse ponto é tão importante para nós hoje em dia, tá? E principalmente assim para quem exerce algum cargo na igreja, alguma posição de responsabilidade, né? Nós temos que ter empatia pelo outro. Porque assim como Cristo, nosso sumo sacerdote, ele olhou para nós e ele se compadeceu de nós, nós também nos devemos nos compadecer pelos outros. Porque quando eu me compadeço pelo outro, eu quero o quê? Eu quero que o outro ele tenha aquilo de melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho o quê? É a salvação. Então eu vou e prego para ele. Eu falo de Jesus para ele. Então, se compadecer era o quê? Era uma característica que o sumo sacerdote deveria ter. A compaixão com o pecador na sua provação e tentação não depende da experiência do pecado, mas da experiência da força da tentação para o pecado. E somente aquele que não tem pecado pode conhecer em sua plena intensidade. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando
o autor diz assim, lá no verso 15, ó, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, primeiro, ele vem trabalhando no verso 14, o sumo sacerdócio de Cristo, dizendo que ele é o grande sumo sacerdote, então ele é superior a todos os outros. E diz que ele se compadece de nós, que era uma característica o quê? Do sacerdote. O sacerdote deveria se compadecer do povo. Só que essa compaixão com o pecador, ó, na sua provação, não depende da experiência do pecado. O que, que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que assim, ó, não é porque eu peco também que eu vou me compadecer de quem peca. Por quê? Porque Cristo se compadece por nós e Cristo não pecou. Se eu digo que para que eu possa me compadecer pelo outro, eu tenho que também pecar como o outro pecou, aqui eu estou querendo dizer, então, que uma característica do sumo sacerdote é ser pecador, e Cristo não era pecador. E esse texto está falando do quê? Está falando de Cristo. Aí ele vem dizer assim, ó, não depende da experiência do pecado, mas da experiência da força da tentação. Tá? Por que está falando da força da tentação? Porque esse texto diz para nós que em tudo Cristo foi tentado. Cristo foi tentado em todas as coisas, mas em todas as coisas ele suportou. E quando é que eu entendo a força da tentação? Não é quando eu cedo à tentação, mas é quando eu suporto a tentação. Porque se a tentação vem sobre a minha vida e eu cedo à tentação, eu não sei qual é a força que ela tem no seu final. Porque eu não resisti, eu cedi. Agora, Cristo, como ele não cedeu a tentação nenhuma, ele resistiu, então ele conhece a força que a tentação tem. Ele conhece a força que o pecado tem, porque ele venceu o pecado. Então ele olha para nós quando nós estamos em pecado e tentação e ele se compadece de nós, porque ele olha para nós e vê que sem ele a gente não pode vencer. Justamente por quê? Porque ele entende a força do pecado e da tentação. Vocês conseguiram entender isso? Ficou claro para vocês? Esse ponto é importantíssimo para nós entendermos o sacerdócio de Cristo. Porque Cristo, ele não pecou em nada. E todas as vezes que Cristo venceu o pecado ou a tentação, ele venceu como homem, debaixo da unção do Espírito. Ele não venceu como Deus. Porque se Jesus vence como Deus, ele não estaria ali habilitado a ser um sacerdote. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Tá bom? Por quê? Porque o sacerdote precisava ser o quê? Humano. Tá? Vamos lá, então. Então, primeiro ele vem fazendo esse contraste entre o sacerdócio de Cristo e os outros todos e todos os outros sacerdotes e diz assim, ó, ele é o grande sumo sacerdote e diz assim, ó, ele se compadece de nós, mas não porque ele pecou, porque ele conhece a força do pecado, tá? Porque ele em tudo foi pecado, ó, em tudo ele foi tentado, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, tá? E aí, é, deixa eu voltar. E aí ele diz assim, ó, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Mas será se o meu arquivo desconfigurou? Ixi, pessoal, acho que o meu arquivo desconfigurou, peraí. Bom, mas vamos lá. Eu lembro que tinha um slide sobre o 16 também. Bom, mas vamos lá. Aqui já está no capítulo 5. Bom, vamos lá. Então, ele diz assim, ó, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Tá? Aqui ele está falando assim, ó, vocês lembram que lá no capítulo 1,
quando o autor, né, ali, nos primeiros versículos, ele desenvolve uma cristologia, ele diz que Cristo está sentado à destra da majestade, ele está sentado num trono. Então, esse trono, ele retoma aqui, ele diz assim, ó, esse trono que ele está sentado é um trono de graça. E que nós devemos nos achegar com quê? Com confiança. Vocês estão vendo? Vocês lembram que a gente falou sobre a fé no nosso encontro passado, que a fé ela é muito importante para nós recebermos as promessas de Deus? Então ele diz assim, ó, Cristo, o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, ele está sentado num trono de graça. E nós devemos nos achegar a esse trono de graça para que nós recebamos o quê? Misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aqui, pessoal, tem uma coisa maravilhosa. Porque assim, ó, quando nós nos achegamos a esse trono de graça para receber misericórdia e graça, misericórdia aqui está se referindo às coisas passadas. Tá? Por quê? Porque eu posso pensar assim, mas eu sou pecador, eu tenho tanto pecado, eu erro tanto, como que eu vou me achegar a esse trono? Quando você se achega a esse trono, sendo um pecador, você encontra misericórdia. Quando você se achega a esse trono, mesmo reconhecendo os seus pecados, você encontra misericórdia. E a misericórdia vem para tudo aquilo que você já fez. E aí, quando você chega diante desse trono, e ele te socorre porque se compadece de você, e apaga os seus pecados, e perdoa os seus pecados, aí então, para o presente e para o futuro, ele te dá graça. Olha só, e encontramos graça para ajuda em momento oportuno. O que é o momento oportuno? O momento oportuno é um momento de dificuldade, é um momento de tentação, é onde nós nos achegamos ali ao trono com confiança, falando assim, Senhor Jesus, o Senhor também foi tentado nessas coisas, então o Senhor sabe como que é difícil a força dessas coisas. Eu estou sendo tentado, mas eu sou fraco, eu sou pecador, então me ajuda, Jesus. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus derrama a graça para você vencer o pecado. Então, quando nós nos achegamos a esse trono, nós encontramos a misericórdia para as coisas que passaram, e encontramos graça para o presente e para o futuro, para vencermos as coisas que ainda virão. Pessoal, olha que maravilhoso é isso. Nós temos acesso a esse trono. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas nós temos acesso, mas a gente tem que chegar a ele com o quê? Com confiança, com fé, crendo que ele é o Filho de Deus, crendo que ele é o Messias, crendo que ele é o nosso grande sumo sacerdote, que sofreu e padeceu por nós, e em tudo foi tentado, mas sem pecado venceu todas as coisas. Conhece a força da tentação, do pecado, e, portanto, se compadece de nós, da nossa fraqueza, e nos socorre. Ele nos socorre. Ele não nos deixa desamparados. Ele não nos abandona. Porque ele é o grande sumo sacerdote das nossas vidas. Olha que coisa linda. E olha só por que, pessoal, que a carta aos Hebreus é tão importante para o cânon do Novo Testamento. Vamos lá. Aí ele continua no capítulo 5, ainda falando sobre, continua com esse tema, porque agora ele vai trazer aqui algumas qualidades do sumo sacerdote, tá? Então ele diz assim, ó, cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Tá? A seleção, a escolha e as obrigações do sumo sacerdote. Porque aí ele continua, no verso 2, diz assim, ó, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Aqui está falando do sacerdote homem. Tá? Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Tá? Aqui a gente vai entender um pouquinho do sacerdócio terreno para nós fazermos o contraste com o sacerdócio de Cristo que o autor faz, tá? Para nós entendermos esse contraste que ele faz. Então diz assim, ó, segundo a lei de Moisés, somente Arão
e seus filhos poderiam servir no altar. Tá, vamos lá. Aí você pode estar se perguntando assim, a gente está falando de Arão, então a gente está falando do sacerdócio araônico, né? Mas no Antigo Testamento eles são chamados de levitas, certo? Certo. É porque Arão era da tribo de Levi, tá? Então, quando eles são chamados de levitas, porque são os descendentes de Arão, tá? Arão, se eu não me engano, ele era, acho que, bisneto de Levi, tá bom? Então, quando a gente fala de sacerdócio levítico ou sacerdócio araônico, são a mesma coisa, tá? Então, Deus disse, ali foi Deus que escolheu, que a tribo de Levi seria uma tribo de sacerdotes, tá? E que porque nós temos os sacerdotes e temos o sumo sacerdote, que era um específico, em especial. Arão foi o primeiro sumo sacerdote escolhido, tá? O sumo sacerdote era o intermediário entre Deus e os homens. O sumo sacerdote, ali, ele era escolhido dentre as principais famílias da tribo de Levi. Então, as famílias mais influentes, tá? Na escolha do sumo sacerdote, pessoal, aí era uma questão entre os próprios sacerdotes, tá bom? E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que oferecer dons e sacrifícios, oferecer ofertas e sacrifícios, tá? Pelos pecados individuais e coletivos. Aqui, pessoal, a tradução que eu usei diz que ele tem que oferecer, deve oferecer, cadê, sacrifícios. Ali no final do versículo 1, para oferecer dons e sacrifícios. Ali, pessoal, a palavra dom, algumas versões trazem a palavra dom e outras versões trazem a palavra ofertas, tá? Por quê? Porque as ofertas pelo pecado não eram só holocaustos, ou seja, não eram só sacrifícios, tá? Por quê? Porque era segundo a posse de cada família, tá bom? Aí, se vocês quiserem entender isso um pouquinho mais, aí tem que ler lá Levítico, tá? Tem que entender. Então, e outra coisa, não era só, por exemplo, as ofertas não eram só por causa de pecado. Tá? Quando as crianças eram apresentadas no templo, os pais levavam uma oferta. E aí essa oferta era entregue ao sumo sacerdote e o sumo sacerdote oferecia a Deus. E essa oferta era segundo o quê? Segundo a condição financeira de cada família. Tá? Aí tem uma série de diretrizes lá. Então, quando fala de dons aqui, está falando de oferta, tá? Desse tipo de oferta. E pelos pecados individuais e pelos pecados coletivos. Por quê? Porque quando alguém pecava, essa pessoa ia até o sumo sacerdote, confessava o seu pecado e levava, então, um holocausto, um sacrifício. E o sumo sacerdote oferecia, então, aquele holocausto a Deus pelo perdão do pecado daquela pessoa. Só que uma vez ao ano, o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos para oferecer o quê? Um sacrifício pelo pecado do povo. Então, nós temos os sacrifícios e as ofertas que são pelos pecados individuais e o sacrifício que é oferecido pelos pecados coletivos, pelo pecado do povo, esse uma vez ao ano. E quem oferecia isso era o quê? Era o sumo sacerdote, tá bom? O sumo sacerdote deveria ser um homem que se compadecesse das fraquezas dos outros homens. Justamente para quê? Para agir com misericórdia. Tá? Quando a palavra traz ali os ignorantes, são aqueles que pecavam pela ignorância ou pela falta de atenção aos mandamentos. Bom, por quê, pessoal? Porque há uma diferença muito grande da pessoa que peca porque ela realmente deu uma escorregada, porque ela tem uma fraqueza e porque ela deixou de dar atenção aos mandamentos. E há uma diferença daquela pessoa que escolhe pecar, sabendo que está errado. Eu costumo dizer que o que escolhe pecar, mesmo sabendo que está errado, é o sem vergonha. Sabe? Então, assim, a pessoa tem uma fraqueza, a pessoa peca, a pessoa, às vezes, num momento de ira, de emoção, comete um pecado, essa pessoa, pessoal, ela escorregou. Isso aí acontece com todos nós. O que não pode acontecer nas nossas vidas é o pecado deliberado, é o pecado
quando eu escolho pecar sabendo que eu estou errado. Eu sei que se eu me relacionar sexualmente com uma pessoa antes do casamento é errado, eu vou lá e faço. Isso não é uma escorregadinha, pessoal, tá bom? Ninguém faz sexo ilícito porque escorregou. Isso não existe, tá bom? É premeditado. Então, e isso ainda vale para hoje. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com os nossos pecadinhos, porque esses pecados que a gente dá de vez em quando, no momento de que você tá nervoso, quando você vacila mesmo e tal, esses pecados, o sangue de Jesus nos purifica na hora deles, que você fala, ai, meu Deus, pequei e tal. O deliberado, não. O deliberado você tem que se arrepender dele. De todos a gente tem que se arrepender, mas acho que vocês conseguiram entender, né? O deliberado, assim, ó, eu tenho que entender que eu estou errado, confessar o meu pecado, buscar arrependimento e no arrependimento encontrar a graça do Senhor. Tá? Vamos lá, então. O sumo sacerdote, ele também deveria tratar as pessoas com gentileza, pois ele mesmo era rodeado das mesmas fraquezas que os outros. Tá? Verso 2 ali, ó. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado do quê? De fraquezas. Então, assim como eu tenho as minhas fraquezas, eu olho para o outro que tem a fraqueza dele e eu exerço o quê? Gentileza para o outro, misericórdia para o outro, compaixão para o outro. O sumo sacerdote deveria oferecer primeiramente um sacrifício pelos seus próprios pecados. Então vamos lá. O sumo sacerdote, deixa eu ver se está no próximo. Aqui. Eu coloquei mais lá na frente, eu deveria ter colocado aqui. Ó, vamos lá. Esse era o tabernáculo do Antigo Testamento, tá? que foi construído segundo a ordem de Deus, tá bom? Então, isso aqui foi Deus, e Deus disse como que tinha que fazer as cortinas, os candelabros, o Senhor falou tudo que tinha para fazer, tá bom? Era o tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era o seguinte, quando o Senhor se movia, o tabernáculo tinha que se mover. Quando o Senhor parava, porque se vocês lembrarem, quando a Bíblia nos fala em Êxodo e nos outros livros do Pentateuco ali, a não ser Gênesis, fala que de dia uma nuvem acompanhava o povo e à noite uma coluna de fogo. Era o Senhor presente ali com eles. E aí acontecia assim: quando a nuvem ou a coluna de fogo parava, era para que eles ficassem ali um tempo naquele lugar. Então eles tinham que armar acampamento. Aí eles montavam o tabernáculo. Quando a nuvem se movia ou a coluna de fogo se movia, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que desmontar todo o acampamento, eles tinham que desmontar todo o tabernáculo e carregar até onde o quê? Até onde a, a nuvem ou a coluna de fogo parasse. Tá? E aí, dentro da tribo de Levi, você não tem assim, todos da tribo de Levi eram sacerdotes. Não. Toda a tribo de Levi era responsável por cuidar do tabernáculo. Então, você tinha famílias que eram responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo, outras famílias que eram responsáveis por carregar o tabernáculo, e você tinha famílias que eram responsáveis pelo sacerdócio. E tinha famílias específicas que eram responsáveis por carregar o quê? A arca. Tanto que, no, naquela passagem bíblica que Davi pega a arca do Senhor e a arca vem dos filisteus, eles se encontram com, com, com a arca, Davi e os seus. E aí eles vêm trazendo a arca de volta. A arca estava sobre um carro de bois. Primeiro, a arca não poderia ser carregada em carro de bois. A arca ela tinha as argolas, os varões, e ela deveria ser carregada no ombro por levitas. Quando, se eu não me engano, Uzá
vê que o carro de boi dá uma balançada e a arca vai cair, ele põe a mão na arca para segurar a arca. O que acontece com ele? Ele morre. E aí a gente pode pensar assim, caramba, mas por que ele morreu se ele foi segurar a arca? Porque não era função dele carregar a arca. E naquela época, a arca do Senhor representava o quê? A presença plena do Senhor. Quando o Davi olha aquilo, o Davi olha e fala assim, ó, para, nós estamos carregando a arca errada, nós estamos fazendo tudo errado, então deixa ela aqui na casa de Jessé, e depois a gente vai fazer do jeito certo. Entendeu? Então, dentro da tribo de Levi, você tinha as famílias específicas por cada parte, né? Desmontar e montar o tabernáculo, carregar a arca. Não era qualquer um que podia fazer qualquer coisa, pessoal. Era um negócio organizado, tá? E aí, o tabernáculo por dentro, ele era assim, ó. E aí, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, o átrio, o altar do sacrifício e o lavatório, a pia, tá? Aqui, pessoal, as pessoas entravam para entregar o seu sacrifício ao Senhor, tá? Aí, aqui, você tem o lugar santo, que você tem o altar de incenso, o candelabro, a mesa do pão, tá? Aqui. E essa parte aqui, você tem o quê? Você tem o lugar santíssimo, o santo dos santos, que era separado aqui, ó, por uma cortina. Nesse santo dos santos ficava o quê? Ficava a Arca da Aliança, que representava a presença plena do Senhor. Dentro da Arca da Aliança tinha o quê? As tábuas da lei que Deus deu a Moisés, a vara de Arão que floresceu quando eles se levantaram contra o sacerdócio de Arão, e aí o Senhor diz, a vara que florescer é aqui, eu escolhi, foi a de Arão, e tinha um vaso com uma porção de maná, que representava o sustento de Deus. Isso era dentro da arca, e a arca ficava aqui. Nesse lugar aqui, pessoal, nesse lugar, no Santo dos Santos, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava para o quê? Para oferecer um sacrifício pelo quê? Pelos pecados do povo. Só que o sacerdote era um homem pecador. Então ele não poderia entrar ali sem primeiro oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. E isso aqui, por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque quando Cristo se entrega, ele era santo e puro, ele não tinha pecados. Então ele não precisou oferecer sacrifício pelos seus pecados. E aí, porque ele não precisou oferecer sacrifícios pelos seus pecados, porque ele era santo e puro, ele se entregou como sacrifício vivo. E aí, por isso que o autor diz que ele é o grande sumo sacerdote. Porque o sacerdote humano, segundo a ordem levítica, segundo o ministério levítico, precisava primeiro oferecer um sacrifício pelos seus pecados, para depois oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. E isso ele fazia o quê? Uma vez ao ano. Esse era um sacrifício que precisava ser repetido. Mais na frente, nos próximos capítulos, o autor vai tratar sobre a repetição desse sacrifício e a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas vamos lá. O sumo sacerdote, então, ele deveria o quê? Oferecer um novilho pelo seu próprio pecado para expiar o seu próprio pecado e o da sua família. Entrar no santíssimo lugar com incenso. Espargir o sangue do novilho no propiciatório, lançar a sorte sobre os 2 bodes vivos trazidos pelo povo, matar um dos bodes como oferta pelo pecado da nação, e espargir o sangue dentro do santíssimo lugar, e colocar as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessar os pecados do povo, e enviar o bode vivo para o deserto. Tá? O sumo sacerdote, ele deveria fazer o que então? Isso uma vez ao ano. Tá bom? Pessoal, não sei se vocês sabem ou não, mas foi daqui que surgiu aquele ditado popular, ou aquela expressão bode expiatório. Tá? Vocês já ouviram falar, né? O bode expiatório, aquele que leva a culpa dos outros, né? Por quê? Porque o bode, um morria e o outro colocava-se a mão na sua cabeça e ele era enviado para o deserto para morrer. Entendeu?
Isso, por isso fala que os evangelhos, os evangelhos falam que Jesus ele entregou o que? O seu espírito, né? Ele não precisou de bode, ele era o novilho, ele era o cordeiro, né? Ele era o cordeiro. E aí ele não só ofereceu um sacrifício, como ele foi o sacrifício. Tá? Vamos lá, vamos continuar. O sumo sacerdote deveria ser chamado por Deus. Arão foi chamado por Deus, e assim foi com os seus herdeiros e os seus sucessores. Tá? Era uma honra muito grande ser sumo sacerdote. Seu posto era tão elevado quanto o líder civil da nação. Então, assim, acima da nação, você tinha o quê? Você tinha o líder civil, que depois veio a ser o rei, né? Foram os juízes, e aí depois vieram os reis, né? E quem? E o sumo sacerdote. Por isso que vocês estão vendo, pessoal, que na época de Jesus, o sumo sacerdote tinha tanta influência. Porque na época de Jesus, não tinha rei sobre Israel. Porque o Império Romano dominava. Então, quem que regia ali o povo, né, o povo israelita em si, era o sumo sacerdote. Tá? A honra associada ao ofício deriva-se do cumprimento das obrigações designadas ao sumo sacerdote. Ele deveria servir a Deus em favor do povo. Ele é o representante deles e ele exerce o papel mediador de rogar pela remissão do pecado. Então, olha só, pessoal, isso aqui, meu, tem um exemplo, tem um ensinamento tão grande para nós. A honra do sumo sacerdote não vinha do seu ofício, mas vinha do que ele fazia. E o sumo sacerdote fazia o quê? Servia a Deus em favor do povo. O pastor hoje é a mesma coisa. A honra do pastor não vem do seu cargo eclesiástico, vem daquilo que ele faz. Porque o pastor foi chamado para quê? Para servir a igreja. Tome, receba que é de graça. Você foi chamado para servir a igreja. Aqui, claro, a gente está falando especificamente do sacerdote e dos pastores, né? Mas todos aqueles que foram chamados para quê? Para servir a igreja. Vocês lembram no nosso encontro, o ano passado, quando nós falamos sobre os dons do Espírito Santo? Quando Deus nos dá os dons do seu Espírito, quando o Espírito Santo nos dá os seus dons, são para que os dons são para que nós sirvamos ao corpo, sirvamos à igreja. Então, quanto mais dom você tem, mais você tem que servir. E aí a sua honra não vem do seu cargo, a sua honra vem daquilo que você faz. Então, se Deus te chamou para servir, sirva. Tá? Vamos lá. Aí o verso 6. Esse verso é muito importante. Ele diz assim, ó, em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? O sacerdócio do Antigo Testamento era araônico, ou seja, os descendentes de Arão, ou levítico, da tribo de Levi, são sinônimos. Tá? Jesus era da tribo de Judá, portanto, não poderia ser um sacerdote segundo a genealogia terrena. A citação do verso 6 é do Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece em Gênesis 14, 17 e 19. Diz assim: quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Então, olha só, Melquisedeque, ele era rei e sacerdote em Salém. Ele era sacerdote antes do estabelecimento do sacerdócio levítico ou araônico. Tá? Melquisedeque era rei e sacerdote em Salém. Salém é Jerusalém. O profeta Zacarias profetiza em Zacarias 6,13. Meu Deus, isso aqui é lindo demais.
Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará. Perfeita união entre ambos os ofícios. Quais ofícios? O de rei e de sacerdote. Jesus é rei segundo a sua descendência davídica e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é por isso, pessoal, que não tem mais esse papinho de levita na igreja. Ah, eu sou um levita. Ah, você é um levita? É mesmo, filho? Você ainda faz sacrifício? Você ainda carrega o tabernáculo? Não tem, pessoal. Nós todos hoje que somos chamados segundo o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, que é anterior à lei. Ou seja, não é um sacerdócio segundo a lei, é um sacerdócio segundo a graça. Olha a importância do sacerdócio de Cristo para as nossas vidas. Vamos lá. Jesus, ele não se tornou um sacerdote depois da sua ascensão. Vamos lá, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Então, Jesus não se tornou um sacerdote depois da sua ascensão. Jesus já era um sacerdote durante a sua vida como homem. Se ele não fosse o sacerdote como homem em sua vida, ele não poderia ter oferecido sacrifício pelos nossos pecados. Ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ele intercedeu. O sacerdote deveria interceder, ser um intercessor entre Deus e o povo. Jesus fez isso em vida. Ele não se tornou um sacerdote depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Não, ele já era, enquanto ele estava aqui. Vamos lá, o verso 8 diz assim: ó, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tá? Vamos lá, vamos voltar. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu qual tipo de obediência? A obediência aos propósitos do Pai. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pessoal, vamos lá. Jesus, quando veio como homem, ele não nasceu pronto, certo? Jesus nasceu homem? Não. A Bíblia nos diz que ele nasceu e foi colocado onde? Numa manjedoura. Jesus nasceu assim como nós nascemos, igualzinho. Né? Maria pariu Jesus. Maria deu à luz Jesus. Né? E quando Jesus nasce, a diferença entre ele e nós é que ele nasceu sem pecado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e por isso ele nasce o quê? Ele nasce sem o pecado. Ele nasceu santo. Só que Jesus, enquanto homem, ele cresceu. Ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender a falar. Jesus teve um desenvolvimento intelectual, cognitivo e físico, assim como nós também tivemos. Então, ele precisou aprender muitas coisas como homem. E como homem, Jesus, debaixo da unção do Espírito, precisou aprender o quê? A obediência ao Pai, a obediência aos propósitos do Pai. Só que Jesus, ele não aprendeu errando, Jesus aprendeu acertando, sendo fiel. A gente, e desculpe falar assim, a gente é cabeçudo, porque a gente aprende errando, né? É por causa do pecado que nos enfraquece. Jesus, ele não aprende errando, Jesus aprende acertando, fazendo o que é certo. Então, quanto mais ele obedecia ao Pai, mais ele aprendia e mais ele se aperfeiçoava.
E você pode falar assim, ô Anderson, mas espera aí, Jesus é Deus. Ele precisou se aperfeiçoar. Jesus experimentou o sofrimento que nenhum homem poderia experimentar e foi obediente nesse sofrimento. Assim, o seu sacerdócio foi aperfeiçoado, tornando-se o autor da salvação. Lembrem que Jesus foi sacerdote não como Deus, ele foi sacerdote como homem. A diferença é que ele não tinha pecado e ele em tudo obedeceu. E aí, quando ele passa pelo sofrimento, e ó, o sofrimento que Jesus passou e experimentou, nenhum homem conseguiria passar. Quando ele passa por esse sofrimento, quando ele obedece por meio desse sofrimento os propósitos do Pai, o sacerdócio dele como homem é aperfeiçoado. E ele se torna o quê? O autor da salvação. Eu não sei vocês, eu fico impactado quando eu penso sobre isso. Vocês estão entendendo que Jesus precisou sofrer? Ele precisou sofrer. E esse sofrimento foi por nós, por mim, por você. A obra da salvação é de autoria de Jesus. A obra é dele. Ele é a fonte da salvação. Ninguém é salvo sem Cristo. Ninguém é salvo sem o grande sumo sacerdote. E aí ele termina falando, né? E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que a gente viu aí nos slides passados. Certo, pessoal? Então, esse foi o desenvolvimento do sacerdócio de Cristo. O autor, ainda nos próximos capítulos, ele vai retomar e trazer ainda alguns aspectos para complementar esse desenvolvimento, mas basicamente o desenvolvimento do sacerdócio de Cristo está aí. O que nós teremos agora vai ser um complemento dessas coisas e um desenvolvimento de outros temas que se dão ao redor do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo é o tema central da carta e os outros temas agora se desenvolvem ligados e ao redor do sacerdócio de Cristo. E nós vamos estudar todos eles, um por um. Mas deu para vocês perceberem aí o sacerdócio de Cristo? Por que agora que a carta aos Hebreus ela é tão importante para nós dentro do cânon do Novo Testamento? Porque só ela traz esse desenvolvimento. Nenhum outro documento do Novo Testamento traz esse desenvolvimento. Amém? Ó,